Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital, 1º de dezembro. Bora para nossa análise diária. Pessoal, se inscrevam, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aqui um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje segunda-feira, né? O mercado tá um pouquinho mais morno, tá? Daqui até mais ou menos o dia 15, né? Até mais ou menos essas 2 primeiras semanas a gente vai ter uma liquidez, não tão no máximo, mas um pouco perto, né? Da normalidade, e depois vai cair essa liquidez, tá, galera? Então, nas 2 últimas semanas do ano, a liquidez ela cai. Pessoal, é o seguinte: hoje, né? A gente agenda um pouco meio vazia, tá? A não ser um PMI que nós tivemos, que saiu basicamente em linha, tá, galera? A gente teve as nossas bolsas caindo, tá? Devolvendo um pouco da parte do lucro, né? Que elas estão no movimento um pouco mais altista com esse rally, tá, galera? Setor de energia até que estava um pouco mais alto, um pouco assim, comprador no caso, e depois da abertura do mercado americano, né, o Brent aqui ele sentiu e pegou até uma tendência um pouco mais forte, tá? Praticamente dobrou, que ele estava 0,70, 0,80 e agora está 0,30, 1,37 de alta, né, pessoal? Metais, no caso de metal, tá um pouco mais na alta, tá? Mas nem todos, né? Trabalhando de forma um pouquinho mais mista, levando em consideração também o área Ore, que tá uma leve alta, né? Então, galera, dado isso, bora para nossa análise do nosso mini índice. Pessoal, hoje o mini índice ele fez movimentos interessantes, né? Ele fez um movimento que aqui eu explico para vocês, né? Praticamente a gente já está é, é muito essa movimentação por nós é muito conhecida, né? Que é do POC pro ajuste, do ajuste pro POC. Olha só como ele fez essa movimentação. Praticamente ele fez 3 toques no ajuste e 3 toques no POC, né, galera? Então dava para ter comprado e vendido. Tá certo que é um pouco mais assim, a diferença do POC pro ajuste, tá um pouco menor, né? Mas o que eu falo para vocês, essa primeira meia hora aqui de mercado, que a gente tem que dividir, seccionar o mercado em janelas operacionais, né? Essa primeira meia hora, ela é bem errônea, né? Então, uma modalidade scalp, tá? O que eu acho, que eu vejo o nosso mini índice fazer. Os institucionais eles abrem e fecham posições, tá? Na abertura de mercado. E ainda está um pouco cru, né? A gente não tem ordens ainda, o mercado ele só vai se definir na abertura do mercado spot, né? Então a gente tem aqui, olha só, abertura do mercado à vista, uma tendência, abertura do mercado americano, outra tendência. Então basicamente, pessoal, o que eu aconselho aqui para vocês, operar só essas 2 janelas operacionais, né? Principalmente quando o trade ele é quando ele não tem experiência, né? Então deixa o mercado abrir mesmo, né? Ele fazer montar uma liquidez e depois ele carregar essa liquidez para algum local, tá? Conforme a nossa macro, né? Então é isso que eu preconizo aqui para nós. Mas dá para fazer operações e eu entendo que com poucos contratos, né? Logo na abertura é bom fazer aquele scalp, né, para a gente testar o mercado, é interessante, tá? Mas isso aqui só quando trades é, mais avançados, né? Então, olha só, galera, ele faz uma liquidez aqui, né? Abertura do mercado à vista, tudo negativo, galera. E eu devo aqui também salientar nossos juros, né, pessoal? O nosso juros ficou trabalhando de forma flat, mas na parte mais alta, tá? Então ele trabalhou de forma um pouco mais compradora, tá? Que isso aqui foi um pouco melhor para o nosso câmbio e para nossa bolsa um pouquinho mais ruim, né, pessoal?
Então, também deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa moeda, né? Como é que o real ele estava perdendo para as outras moedas, né, galera? Então, principalmente o yuan chinês, né? O iene chinês, né? Iene japonês, aliás, e o yuan chinês é outra coisa, tá? É dali da China, né? Então ficou um pouquinho mais flat, mas o iene japonês ele puxou basicamente, né, as moedas mais fortes com ele, né? Passou na frente. E as emergentes, elas estavam um pouco flat, mas ganhadoras, né? Então isso aqui fez com que, né, o nosso essa liquidez aqui fosse tracionada aqui para baixo, tá? Então ela foi tracionada aqui para baixo. O alvo dessa que eu achei bem interessante seria no 159, né? Então 159 é meio bem interessante pegar essa liquidez e trazer para cá, tá? Já podia ter feito uma parcial aqui, né? É porque assim a gente teve abertura, tudo na queda, né? Então o que foi que aconteceu? O mini índice ele veio renovar a mínima de até então, tá? A gente viu realmente uma queda. Nosso Ibov está de 0,30, né? De queda. E o Infut está em 0,31, né? Até teve uma operação aqui para renovar essa mínima, achei um pouquinho mais interessante, mas eu achei ela, se ela voltasse nessa média, que é a média do contrato, aí sim é um pouco mais interessante, já para vir desafiar essa mínima. Só que o mercado aqui ele arranjou, né? Ele tem essa liquidez, inclusive bem interessante, tá? Que está no 159.500, basicamente, né? Essa liquidez aqui, inclusive, ele ficou trabalhando, né? Não estava conseguindo passar. E depois, na abertura do mercado americano, olha só, galera, a gente teve uma outra movimentação, né? Então a gente teve uma movimentação mais interessante que foi que devolveu, né? A gente viu o arrefecimento, né, das ações, dos índices, né? Então, e depois eles se manteram, e depois a abertura do mercado americano, nós vimos que a gente teve uma pequena tendência de alta, né? Mas a macro ainda era de queda. Daqui, pessoal, assim, a gente viu uma queda, né? Obviamente, uma lateralização aqui. Depois, na abertura do mercado americano, essa movimentação que passou por cima, inclusive, da nossa média diária, né? E esse aqui foi uma renovação, né? Se nós formos entender que ele cria uma liquidez aqui, tá? Depois ele não consegue perder, então ele sobe. Quando renova, né? Aqui está a compra, mas essa compra, assim, quem não comprou aqui, eu acho mais interessante desta liquidez, né? Que está aqui no 160.200, 220, né? Trazer para essa liquidez, né? O alvo é essa liquidez, mas eu acho mais interessante vender, né? Então foi justamente vender e buscar pelo menos as nossas médias, tá? Mas é bem verdade que essa foi para mim foi a melhor venda, né, do dia. Essa foi a melhor e se não a mais fácil, né? Essa aqui um pouco mais contra-intuitivo, né, com a abertura do mercado americano. Posso até estar mostrando aqui para nós também o nosso EWZ, tá? Que está numa queda de 0,42 e o BR Titan está no 0,39, né? Então olha só, ele abriu com um certo gap de baixa, tá? Só que ele fez uma estrutura um pouco mais de alta, né, galera? BR Titãs também um pouco, deixa eu carregar aqui, né? Nosso BR Titãs aqui, né? Então abriu sem gap, fez uma movimentação um pouco mais de baixa, só que não tão agressiva assim, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice, galera. Mini dólar. Então bora aqui para o nosso dólar. Pessoal, o dólar hoje, eu achei que se a nossa taxa externa tivesse, né? E aqui eu vou mostrar o DXY.
Se a nossa taxa externa ela tivesse forte, né, mas só que para alta, aí sim esse dólar ia correr um pouco mais, né? Só que o nosso dólar, quando foi na abertura do mercado, ele estava com 0,22, né, pessoal? Ele estava mais ou menos onde ele está, né? 0,22 e inclusive das 9 às 10 ele pegou uma tendência um pouco mais de baixo, que já ficou até 0,35, né? Eu achei que ele ia engatar uma queda um pouco mais forte, mas não, né? Tá com dificuldade de passar o 100 mil, né? Ele tá com dificuldade de passar o 100 mil. Ele ficou trabalhando, inclusive, mais ou menos assim, da madrugada para amanhã, do 99, né? Então ele já pegou essa tendência de baixa um pouco mais forte, que ele trouxe essa liquidez aqui no 99 e, e conseguiu tracionar ela por 98.700, né? 98.700 mais ou menos aqui. Então basicamente foi isso para o nosso dólar e mais as nossas moedas, né? Que seria o nosso Real Index, que eu estou trabalhando, tá, pessoal, no índice do nosso real, né? O DXY é uma cesta de moeda versus o mundo. O nosso real também eu estou trabalhando, né, fazendo uma modelagem interessante que eu vou trazer aqui para vocês. O nosso real ele estava pouco mais fraco, né, para as outras moedas. Isso aqui faz com que o nosso dólar também acompanhe, né? Na verdade, o nosso dólar ele puxa, porque o dólar é uma moeda forte, né? A moeda mais forte no caso, porque toda a nossa economia ela é precificada no dólar, né? Nos commodities, cripto, né? Então não há comparação, né, com o nosso real. Tá, mas a gente viu que o mercado, a gente tem aqui logo na abertura, na primeira hora de mercado, das 9 às 10, a máxima da CME e a mínima da CME. Olha só o que ele fez, galera. Aqui a gente tem o POC e o nosso ajuste, né? Então eu achei interessante uma compra da CME para esse POC, né? Ou do ajuste pro POC, né? Mas a gente tem a mínima da CME para a máxima da CME. Olha só quem montou essa operação, tá? Então tá totalmente correto, né, galera? Totalmente correto. Os nossos DIs, né? O dólar ele fez uma movimentação um pouco mais na baixa, tá? Mas para mim essa aqui foi a melhora do preço da compra, tá? Isso aqui foi uma promoção, basicamente, porque o real estava perdendo basicamente as maiores moedas, né? Os nossos juros, como eu mostrei aqui para vocês, né? Nossos juros trabalhando flat, mas um pouco mais comprador, né? Isso aqui é um cenário ideal para o nosso dólar subir. Não foi tão bom por causa da nossa taxa externa, que é o DXY. Se o DXY ele tivesse alto, né, se tivesse assim para compra, realmente o dólar ele poderia vir aqui desafiar inclusive o 400, tá? Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, tanto que ele colocou, olha só onde ele colocou primeira taxa futura. Basicamente ele cria liquidez, tem uma liquidez aqui, né? Colocou uma taxa futura um pouco mais acima, mas eu achei que ficou muito em cima, né? Os giros de mercado, eu achei que eles iam engatar uma alta realmente, né? Porque aqui tem uma diferença de quase 20 pontos, né? Da liquidez maior para primeiro preço futuro, tá? Só que não, né? Então eles colocaram a segunda Petax um pouco mais abaixo, tá? Petax futura e a terceira um pouco mais abaixo, né? E tá aqui o nosso preço futuro final de hoje, que o preço ele já veio, né? Buscar. Então colocou ao lado, né? Ao lado da nossa, ao lado não, né? Mas ele tá um pouco perto da liquidez da VWAP, que está em azul, porque hoje é o primeiro dia da semana, então a nossa VWAP, né, do dia está igual a do mês, da semana, então são 3 VWAPs aqui, mas a azul, né, conforme eu falo para vocês, eu tenho aqui de sexta-feira, por exemplo, do dia, né, a da semana e a do mês. A do mês está em azul e está aqui embaixo, né, então é essa aqui. Como hoje é o primeiro dia do mês, então tá tudo junto, tá? Então colocou um pouco perto. Deixa eu
até verificar aqui 4 pontos, uma frequência, né? Então, basicamente o dólar ele fechou a simetria da manhã porque só tem uma diferença de 4 pontos, né? Uma frequência. Então o dólar ele conseguiu fazer o que é disposto dele, né? Que é criar uma assimetria e depois corrigir essa assimetria, né? Então agora só resta a operação do ajuste. Então, galera, o que eu achei aqui, né? Que essa foi uma operação, né? Então bem interessante. Mas depois, né? A gente tem o nosso POC aqui, que eu achei interessante manter-se comprado para vir trazer para o preço futuro, né? Sendo que a gente teve essa operação um pouco mais interessante, né? Que aqui mais ou menos tem uns 8 a 5 pontos, tá, galera? Então ele traz essa liquidez aqui, a gente vem aqui na rejeição dela. Primeira parcial aqui já seria no 380 e depois mais em cima aqui, que se eu não me engano, tá no 385, né? Um pouco mais interessante. Depois fez uma Petax futura mais abaixo, então a gente tem uma bem compradora e a segunda vendedora, né? Como eu mostrar para vocês aqui, a gente não teve uma diferença de uma Petax de uma para outra distância, olha só, tipo 4,5 pontos, 1,5 ponto, 1 ponto, e hoje nós erramos de uma Petax, que é do nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, de meio ponto, né? Que é a diferença dessa Petax para essa Petax aqui, que é o spot do dia, tá? Que tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo, então tá uma diferença de 34 pontos, né? Isso, que é o nosso caso errado, 34 pontos. Então, galera, basicamente foi isso, tá? Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!